é um livramento que você recebe. A salvação é um escape que você recebe da parte de Deus. Veja só algo. Imagine, por exemplo, aqueles meninos que ficaram presos naquela caverna, lá no outro lado do mundo, que saiu aí na televisão, em tudo que é lugar. Eles estavam ali presos, perdidos, sem esperança, quando de repente a história diz que os mergulhadores chegaram por dentro da água e acharam onde aqueles meninos estavam perdidos. Aqueles meninos ali eram um time de futebol, eles receberam salvação. Eles receberam salvação, por quê? Porque eles estavam perdidos e eles foram achados. Eu acho que vocês já ouviram histórias de crianças que se perdem. Por exemplo, eu ouvi uma história uma vez de dois irmãos, dois pequenos, uma menina e um menino. E a menina dizia, o caminho para voltar para casa é por aqui. Aí o menino dizia, não é por aqui, é por aqui. E eles ficaram nessa confusão. E aí o menino disse, eu vou pelo meu caminho, você vai pelo seu. E aí aconteceu que o menino chegou em casa, já era noite. O menino chegou em casa, mas a menina não tinha chegado em casa. Ela tinha se perdido na mata. E aquele lugar era um lugar onde tinha muitas feras, onças, bichos do mato, que poderiam pegar aquela criança. E era uma cidade pequena. E aquela história diz que toda a cidade se mobilizou para achar aquela criança, para achar aquela pequenina. E aí se mobilizaram, foi os vizinhos, todo mundo entrou para dentro do mato. E o sinal deles era o seguinte, quando achar a menina, dá um tiro para cima com a espingarda. Aí todo mundo vai saber que a menina foi achada. E aí eles procuraram, altas horas da noite, eles chegaram e acharam aquela menina. E aí a história diz que foi uma grande festa na cidade, porque eles acharam aquela criança que estava perdida. Então, achar uma criança perdida é a salvação. Aquela criança foi salva dos perigos da noite, da floresta. Foi salva porque ela foi achada, ela foi encontrada. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio achar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio achar o que se havia perdido. Isso é uma salvação do ser humano, é uma salvação do corpo, é uma salvação de uma pessoa assim física, né? Daquela pessoa assim. Mas existe uma outra salvação. Essa salvação é a salvação da alma do ser humano. É a salvação da tua alma. É a salvação dos teus pecados. É quando você se arrepende dos seus pecados. Quando Jesus te acha e ele muda a tua vida. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu era um homem, um ladrão naquela época do Senhor Jesus Cristo. As pessoas até reclamaram com Jesus. As pessoas disseram, ei Jesus, o que é que tu vai fazer na casa desse homem? Ele é um ladrão, ele é um bandido. E Jesus Cristo falava, antes dessa história de Zaqueu, Jesus Cristo já dizia, eu não vim chamar os perfeitos. Olha o que Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Entenda algo nessa noite, amigo, irmão, irmã que está aqui. Jesus não veio para os perfeitos, não veio para os santos, ele veio para os pecadores. E a Bíblia diz que não é quem está bom que precisa de médico. Olha, se você não está sentindo nada, você não precisa de médico. Mas aquele que está doente precisa de médico. Jesus Cristo disse, eu sou um médico e eu vim para quem está doente. Mas não é doente, uma doença do corpo, mas é o pecado. Eu vim para os pecadores. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E nessa história de Zaqueu, Jesus entrou na casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que aquele homem criminoso, pecador, aquele homem ficou tão emocionado com aquela visita de Jesus. Ele ficou tão emocionado com a visita do Senhor que ele começou a confessar os seus pecados. Ele disse, Jesus, olha, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Eu tenho roubado, Senhor. Eu sou rico, mas é porque eu roubo as pessoas. Aquele homem começou a chorar. Aquele homem começou a confessar o pecado dele.
E naquele momento que ele confessou o seu pecado, Jesus Cristo disse para todos daquela casa. Jesus Cristo estava ali naquela mesa, estava lá os discípulos, estava lá os vizinhos, todo mundo. Jesus na casa daquele homem, Jesus foi lá e disse assim: hoje mesmo, hoje, veio salvação nesta casa. Esse homem vai ser salvo, porque ele está se arrependendo do seu pecado. E ele está se entregando a mim. Hoje mesmo veio salvação a esta casa, porque ele também tem promessa, ele é filho de Abraão. E Jesus Cristo disse no final da história, porque o filho do homem era ele mesmo. O filho do homem, eu, Jesus, eu vim salvar e buscar quem se havia perdido. É isso que nós precisamos entender, que se Jesus está aqui no nosso meio, porque onde a palavra de Deus é pregada, ali Jesus se faz presente. Ali a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá o Senhor Jesus está. Então se Jesus vem aqui, se Jesus está aqui diante da palavra de Deus, o que é que ele veio fazer aqui? Ele veio buscar e salvar quem está perdido. Às vezes a tua vida é como daquela menina que se perdeu naquela mata. É uma vida sem direção. É uma vida, você está perdido, você não tem esperança de nada na tua vida. Às vezes você é como aqueles meninos que se perderam naquela caverna. Está lá perdido, escondido, ninguém está te vendo, está completamente perdido por causa dos teus pecados. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo é aquele que vai atrás. Jesus é aquele mergulhador que vai dentro da água preta, ele vai atrás de quem está perdido. Jesus é aquele homem que pega a lanterna e vai atrás na floresta daquele que se perdeu. E quando ele vai atrás dessa pessoa, ele coloca de novo a pessoa no caminho da obediência, no caminho da santidade. Ele põe aquela pessoa nos caminhos de Deus. Você deve entender algo. Aquele homem chamado Zaqueu, ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele não era mais um ladrão, porque agora ele foi transformado pelo poder de Deus. As pessoas, quando às vezes vê uma pessoa que era bêbado, cachaceiro, ladrão, criminoso, às vezes vê essa pessoa com a Bíblia na mão, aí as pessoas criticam. As pessoas dizem, ó, esse fulano aí fazia isso e aquilo, e agora tá aí com a Bíblia na mão. É claro que ele tá com a Bíblia na mão, porque Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Se ele está com a Bíblia na mão, e se isso foi sincero, se ele tomou uma atitude sincera diante de Deus, então ele foi perdoado, assim como Zaqueu foi perdoado. E nenhum homem mais pode condenar ele, porque o próprio Filho de Deus já perdoou aquele pecador. E você pode ser como Zaqueu. Você pode ser como Zaqueu, um pecador. Assim como eu, um pecador. Então o pecador está perdido, fugitivo das coisas de Deus. Você já prestou atenção que as pessoas fogem das coisas de Deus? Por exemplo, de repente, tá lá a galera toda reunida, aí de repente chega um missionário lá, no meio de todo mundo, aí eu digo assim, vamos começar aqui agora, de repente eu chego num campo ou num bar aí, vamos começar agora aqui a pregar a palavra de Deus. Aí, rapidinho, um vai pegar, vai subir na moto, vai ligar, o outro já vai, peraí que eu me esqueci do negócio. O outro vai, não, peraí que eu tenho que ir ali. E alguns vão ficar, mas muitos vão fugir. Por quê? Porque o ser humano foge das coisas de Deus por causa do pecado. É por causa do pecado. Mas eu quero te dizer que mesmo você sendo um pecador, há um Deus no céu que te ama. Há um Deus no céu que te ama. Ele te ama tanto que ele deu o seu único filho, chamado Jesus Cristo, para morrer pelo teu pecado. Naquela cruz, Jesus foi condenado no teu lugar. E agora você pode ser salvo, você pode ser perdoado. A justiça de Deus caiu sobre o seu próprio filho naquela cruz, para não cair sobre você, para que você possa ser salvo, para que você possa ser perdoado. Mas veja só, o homem foge de Deus, mas é Deus que vai atrás do ser humano. Ele veio atrás de mim e de você. Ele veio atrás de mim e de você, quando enviou o seu Filho Jesus a esse mundo para morrer pelo nosso pecado. Deus veio atrás de você. Veja só, imagina que você fez a formiga. Vamos fazer essa ilustração. Você fez a formiga.
E aí imagina que aqui nessa mesa é a terra. E bem aqui é um buraco, é o abismo. Aí imagina que você fez a formiga, e a formiga tá aqui, ó. Ela tá andando, ela tá andando, ela tá andando. E ela tá andando direto pro buraco. Ela tá andando direto pro fundo do poço. Aí você fez a formiga. Você não quer que a formiga morra lá no fundo do poço. Aí o que é que você faz? Você pega e você põe a mão bem na frente da formiga, para ela não ir pro poço. Mas o que é que a formiga faz? Ela anda por cima da mão. E ela vai direto. E ela vai embora. E aí você põe o braço. E a formiga anda por cima do braço e vai querer cair no buraco. Porque ela não te entende. Você é um homem e ela é uma formiga. Então só tem um jeito de você salvar a formiga. É se você se transformar numa formiga também. Aí você se transforma numa formiga velha, fraquinha, pequenininha. Uma formiga que você esmaga com seu dedinho assim. Você se transforma numa formiga. E aí você vai lá pra onde ela tá. E você diz, ei, volta. Porque tu não tá vendo, mas tu vai cair num buraco. Volta. Aí aquela formiga entende, porque você agora falou na linguagem dela. Foi exatamente isso que Deus fez por nós. Ele veio lá do céu, lá da glória. E ele veio ser um de nós, um ser humano. Jesus Cristo é o próprio Deus em carne. Olha, Deus veio habitar na carne do ser humano. Mas só para te falar um conselho bom para você não cair no buraco? Não! Ele veio lá da glória. Ele se transformou num homem, no ventre de uma mulher, chamada Maria. Ele veio, se formou num homem para morrer numa cruz. Você quer viver, você nasceu para viver. Você nasceu para viver e mesmo vendo a morte todo dia, nós não queremos morrer. Mas o Filho de Deus, quando nasceu nessa terra, ele veio para morrer. Os discípulos dele, os amigos dele, ficavam dizendo, não, Jesus, para com esse negócio de morrer numa cruz, para com isso. E Jesus dizia para eles, sai de mim, vocês não são de Deus. Ele repreendia, dizia, sai, em nome de Deus, Satanás, vocês não só pensam nas coisas dos homens. Eu tenho que morrer numa cruz. Mas a morte não podia tocar no Filho de Deus, porque ele não tinha pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então só quem morre é quem tem pecado. Jesus Cristo não tem pecado. Então lá na cruz ele disse assim, ninguém tira a minha vida, porque a morte não tem poder de tirar a minha vida, porque eu sou santo, disse Jesus. Mas olha o que ele fez por amor de você, por amor de mim. Ele disse, eu mesmo entrego a minha vida. Eu mesmo dou a minha vida. Eu mesmo entrego a minha vida por amor de vocês. Por que você acha que Jesus teve uma morte tão terrível? Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Pregaram suas mãos. Pregaram seus pés. Fizeram um monte de ferida no Senhor. Porque se ele é santo, ele não tinha pecado. Por que ele morreu daquele jeito? Sabe por quê? Porque ele estava carregando o teu pecado. Ele estava carregando a tua mentira, os teus vícios, a tua solidão, a tua depressão, a tua tristeza. Ele estava carregando a tua culpa, o teu erro, a tua desobediência. Ele estava carregando na cruz. E o Pai teve que castigar o seu próprio filho quando ele carregou o teu pecado. E agora a tua dívida de pecado está paga, porque Jesus morreu no teu lugar. E por causa disso, você pode ser achado por Deus. Você não precisa mais ser perdido. Você agora pode ser achado por Deus. Porque Ele pagou o preço pelo teu pecado, pela tua vida. Ele te deu uma vida. Mas olha o que você tem feito com a sua vida. Você tem gastado a sua vida no pecado, no erro. E a Bíblia diz que tu vai ser julgado. A Bíblia diz que você vai ser julgado. A Bíblia diz, homem, mulher, jovem, anda pelo caminho do teu coração. Faz o que tu quiser da tua vida. Mas fica sabendo que a tua alma vai prestar conta diante de Deus. Por cada pecado que você cometeu, por cada pensamento, por cada palavra, você vai prestar contas diante de Deus.
Mas eu trago boas notícias para você. Nós, pregadores da palavra, missionários, a gente só traz boa notícia para você. E a boa notícia que eu trago para você é essa: você não precisa mais ser condenado. Você não precisa mais ir para o inferno. O inferno não foi feito para os homens. Foram feitas para Satanás, para os seus demônios. Mas o homem vai para lá porque é desobediente, porque não se arrepende dos seus pecados. Mas eu trago boas notícias para vocês. Se hoje mesmo você se arrepender, é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Se hoje mesmo você se arrepender do seu pecado, se hoje mesmo você se arrepender do seu pecado, obrigado. Se hoje mesmo você virar as costas para o erro, você ficar triste porque pecou, e decidir abandonar as práticas do pecado e se entregar a Jesus Cristo de todo o teu coração, você será salvo. Você não será salvo pelas tuas obras. Você não será salvo pela tua religião. Não é o missionário que te salva. Não é o pastor nem o padre que te salva. Você só será salvo se entregar a tua vida para aquele que morreu no teu lugar naquela cruz. Só um pode te salvar. Aquele que tem marca nas mãos, marca nos pés, por ter sofrido pelo teu pecado. Só ele pode te salvar. Pedro, o apóstolo Pedro, São Pedro, ele não morreu pelo teu pecado. Então ele não pode te salvar. São João, ele não morreu pelo teu pecado, ele não pode te salvar. Nem a Maria, mulher de Deus, santa de Deus, ela não morreu pelo teu pecado. Não tem na Bíblia dizendo que ela morreu numa cruz. Então só quem pode te salvar é quem morreu no teu lugar. Esse é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é digno. Ele é exaltado. Você vê a lua? Foi ele que fez. Você vê todas essas coisas? Foi Jesus Cristo que fez. Ele não pede um favor para você. A Bíblia diz que é ordenado, é uma ordem. Ele ordena em todos os lugares que os homens se arrependam dos seus pecados e se entreguem ao Senhor Jesus para serem salvos. Mas a mensagem do Evangelho não termina aí. Jesus não só morreu, mas a palavra de Deus diz, e nós cremos de todo o nosso coração, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele foi o único que voltou da morte para nunca mais morrer. Jesus ressuscitou muitas pessoas no seu ministério. Ele ressuscitou o seu amigo Lázaro, que já estava 4 dias morto. E aí Jesus foi lá e disse, Lázaro, vem para fora. E aquele morto ressuscitou, porque era o próprio Deus falando. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva de Naim. Jesus ressuscitou aquele menino. Jesus ressuscitou vários mortos, mas eles ressuscitaram e morreram de novo. Mas Jesus Cristo é a primícia, ele é o primeiro, ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. E agora mesmo, você acreditando ou não, você tendo fé, você crendo ou não, agora mesmo, Jesus está vivo. E ele está olhando aqui agora para cada um de vocês. Ele está olhando para cada um de vocês e ele tem poder de mudar a vida de qualquer um, porque ele está vivo, ele não é um Deus morto. Jesus não é como as imagens pintam, ele todo feinho, velho, magrelo, sangrando, chorando. Não, Jesus está vivo, ele é Deus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele tem poder de salvar a tua vida. Ele tem poder de mudar a tua vida. O amor de Deus foi tão grande por você. O amor de Deus é tão grande por você. A única coisa que ele diz para você é, venha a mim, venha a Cristo. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deixe o ímpio os seus pensamentos, deixe o pecador as suas práticas e venha ao Senhor, porque Deus é riquíssimo em perdoar. Ele te aceita. Se você vir a Jesus, ele não te joga fora. Se você vir a Cristo, ele te aceita, ele te abraça, ele te perdoa. Mas para isso, é necessário que você tome uma decisão
de se arrepender dos seus pecados. Não importa o que os outros vão pensar, a tua vida vale mais do que a opinião dos outros. A tua alma, a tua salvação vale mais do que o que os outros falam. Porque nenhum deles vai poder te salvar diante de Deus. Mas se você entregar a tua vida para Jesus, você será perdoado, você será salvo. É simples assim. Basta só. É simples, mas não é fácil. É como arrancar um dente. Pode ser simples para o médico, mas você vai ter que sentir dor. E o que é a dor? A dor é o arrependimento do seu pecado. Porque você vai se sentir ruim, porque você pecou muito contra Deus. Mas Ele, o Senhor, Ele te aceita de braços abertos, Ele te perdoa. Você pode dizer agora, irmão, mas eu não faço nada, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, mas você é um pecador. E se você não se arrepender dos seus pecados, você não será salvo. Você tem que nascer de novo. Ah, irmão, mas eu já estou velho, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, mas quando você era novo, você fazia. E Deus anotou tudo, está tudo anotado diante de Deus o teu pecado. Mas quando Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, na terra, Ele perdoou o teu pecado. Ele jogou fora o que estava escrito. E agora você pode ser perdoado. Não porque você é uma boa pessoa, mas unicamente, exclusivamente, somente porque Jesus morreu no teu lugar. Jesus morreu no teu lugar. E aí, o que é que você vai fazer por Ele? Ele morreu no teu lugar. O que é que você vai fazer por Ele? Sabe o que Pilatos falou? Pilatos era o governador que estava ali julgando Jesus. Olha o que Pilatos disse: eu vou lavar minhas mãos. Eu não tenho nada a ver mais com esse homem. Agora é com vocês. Ele disse assim: o que farei com Jesus chamado Cristo? Aí a multidão gritou: crucifica ele, crucifica ele. Por que ele foi crucificado? Porque ele tinha que morrer, pagar a dívida do teu pecado. Deus permitiu que o filho dele passasse por esse sofrimento, para que você fosse aceito, para que você fosse aceito na família de Deus. Jesus morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia, porque o Pai nunca abandonou e desamparou o seu filho. Mesmo naquela hora da cruz, ele foi desamparado, porque estava carregando o nosso pecado. A ira de Deus estava caindo sobre ele. Mas a separação só durou 3 dias, porque o Pai voltou para o seu filho e ressuscitou ele dos mortos pelo poder do Espírito Santo. E agora Jesus Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele tem poder para salvar e tem poder para condenar. Então venha a Cristo e seja salvo nessa noite. Venha a Cristo, porque Ele te chama, Ele te ama e Ele quer mudar a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ficamos em pé em nome do Senhor, vamos orar em nome